está no ar, com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. O TRT de Goiás coloca em prática o programa de gestão ambiental, que faz o descarte correto de lâmpadas fluorescentes. Ponto eletrônico irá permitir registrar fielmente a entrada e saída do trabalhador da empresa. Informatização do processo é o assunto abordado no quadro de entrevistas. O TRT de Goiás fez o descarte de 1.000 lâmpadas fluorescentes, que não podem ser jogadas diretamente no lixo. O tribunal contratou uma empresa especializada que recolheu as lâmpadas e dará a elas destinação correta. A lâmpada fluorescente foi introduzida no mercado consumidor em 1938. Hoje, são consumidas por ano, no Brasil, cerca de 150 milhões de lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes, ao contrário das lâmpadas de filamento, possuem grande eficiência por emitir mais energia eletromagnética em forma de luz do que de calor. Além disso, elas chegam a uma capacidade superior a 10.000 horas de uso, aproximando-se até a uma marca de 20.000 horas, ao contrário das lâmpadas incandescentes com uma durabilidade de 1.000 horas. Para descartar as mais de 1.300 lâmpadas fluorescentes sem uso, correspondentes ao consumo de 6 meses, o TRT de Goiás contratou a empresa Recitec, de Minas Gerais, para fazer o descarte correto destas lâmpadas. A empresa conta com modernos sistemas, não havendo, após o processo de reciclagem, a geração de resíduos, tais como borras. A servidora Silvana Toledo, membro da Comissão de Gestão Ambiental, fala como funciona o descarte consciente. No primeiro momento, os responsáveis pela troca de lâmpadas se encarregam de fazer o devido acondicionamento das lâmpadas queimadas, que são guardadas aqui no almoxarifado, acumulado uma quantidade específica para que a empresa contratada pelo tribunal venha fazer esse trabalho aqui de recolhimento das lâmpadas. Porque as lâmpadas que até há pouco tempo eram jogadas sem nenhum critério nos lixos, né? Agora está tendo o destino correto. É importante lembrar que, após seu uso, essas lâmpadas não podem ser utilizadas para outros fins. As lâmpadas fluorescentes são classificadas como resíduo classe 1, perigoso, e o descarte sem prévio tratamento constitui em crime ambiental. Além de fazer muito mal à saúde, né, contamina também as águas, né, e o perigo é muito alto, porque é mercúrio, né, vapor de mercúrio. Então é alto contaminante. O que acontece com esse material depois que sai daqui? Ele é transportado num caminhão fechado até o local onde vai ser eliminado, né? Vai ser o fosfato vai ser incinerado, o mercúrio acumulado em recipiente de vidro, o vidro vai ser também incinerado e o soquetezinho de alumínio vai para a reciclagem, depois da descontaminação. O secretário de Planejamento e Gestão do TRT de Goiás, José Everson, fala sobre a importância dessa ação para o tribunal e para a sociedade. Para o tribunal, nós estamos cumprindo a determinação do Conselho Nacional de Justiça, né, que devemos ter diversas ações socioambientais, né, e para a comunidade vamos estar mostrando a responsabilidade efetiva do tribunal ao descartar de forma responsável essas lâmpadas que, se jogadas na natureza, iriam depositar diversos produtos químicos nocivos para a gente e para a própria natureza. Fim da discussão. O novo sistema de registro eletrônico de ponto, formado por um conjunto de equipamentos e programas informatizados, irá registrar fielmente a entrada e saída dos trabalhadores das empresas. Em 25 de agosto de 2009, foi publicada a Portaria 1510 do Ministério do Trabalho e Emprego, trazendo novo regulamento ao registro eletrônico de ponto dos empregados, a que se refere o artigo 74, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho.
quando determina que estabelecimentos de mais de 10 trabalhadores serão obrigados a anotar a hora de entrada e saída dos empregados em registro manual, mecânico ou eletrônico, de acordo com as instruções do Ministério do Trabalho e Emprego. O controle eletrônico do ponto nos últimos anos vem servindo como uma forma eficiente, ágil e descomplicada para aferir a jornada de trabalho dos empregados e para facilitar o traslado de dados para a elaboração da folha de pagamento, especialmente em relação à marcação de horas extras e de ausências no trabalho. O novo regulamento entrou em vigor na data de sua publicação, mas somente 12 meses após é que o registro eletrônico de ponto se tornará obrigatório. Na verdade, além de criar uma maior rigidez no tratamento do controle da jornada de trabalho dos empregados por meio de um sistema inviolável, imune à manipulação, a intenção do Ministério do Trabalho e Emprego é fiscalizar as empresas para arrecadar mais tributos, pois com toda essa austeridade, o recolhimento de FGTS, INSS e Imposto de Renda será bem maior. O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, Samuel Alves, explica como vai funcionar o sistema de registro de ponto. A legislação já prevê uma série de cuidados que devem ser tomados no registro eletrônico de ponto, que a portaria vem reforçar. Por exemplo, o impedimento a que a empresa tenha algum tipo de restrição ao horário, ao momento de o empregado marcar o seu ponto. Ou seja, a empresa não pode restringir que esse empregado, estando agora à disposição do trabalhador para a sua ação laboral, que ele tenha acesso ao ponto e que faça seu registro. E a máquina não poderá impedir o registro, ou seja, se o empregado chegou e vai trabalhar, ele bateu o ponto, seja em que hora for, ou na saída, seja em que hora for, o ponto real precisa ser registrado. Isso já era previsto na legislação e a portaria vem reforçar. O que a portaria prevê é que, a partir de agosto de 2010, necessariamente, quem optar pelo registro eletrônico de ponto precisa utilizar um equipamento específico, construído, projetado com base no que prevê a portaria. As empresas devem estar atentas à nova regulamentação veiculada na Portaria 1510, pois a rigidez é notória e as consequências vão além da simples autuação da fiscalização trabalhista. Caso a empresa empregadora não cumpra os requisitos desta portaria, fica descaracterizado o controle eletrônico do ponto, ensejando a lavratura do auto de infração respectivo. A utilização de registro eletrônico de ponto só vai ser possível cumprindo a portaria. Se não houver esse cumprimento, se estiver utilizando qualquer outro equipamento, ele será apreendido. Se estiver com equipamento com possibilidade de adulteração, se houver a dúvida quanto à correta utilização da portaria, o equipamento poderá ser apreendido e multas serão aplicadas que vão variar aí de R$ 2.700 e poucos reais a um pouco mais de R$ 4.000, dependendo do porte da empresa. No quadro de entrevistas, o juiz César Silveira comenta como está caminhando a implantação do processo eletrônico na Justiça do Trabalho goiana. O Judiciário brasileiro está empenhado em buscar alternativas para reduzir os prazos de tramitação processual. Um dos caminhos seguidos para alcançar esse objetivo passa pela informatização dos procedimentos e pela busca da total virtualização dos autos. Sobre esse assunto, vamos conversar hoje com o juiz do trabalho César Silveira, titular da Vara do Trabalho de Iporá, unidade que implantou o projeto piloto do processo eletrônico no TRT de Goiás. Doutor César, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, Fabíola. Doutor César, o que é, na realidade, o processo eletrônico na Justiça do Trabalho? Bom, a legislação, ela estabelece que a jurisdição, ela é prestada pelo juiz. O poder é conferido ao juiz de dirimir as controvérsias existentes entre as pessoas.
O instrumento utilizado para dirimir essas questões é exatamente o processo judicial, né? E como que se desenvolve esse processo? Através da elaboração, da realização de vários atos processuais, né? Todos esses atos são consubstanciados em autos judiciais. O processo eletrônico nada mais é do que exatamente a utilização de meios eletrônicos para a elaboração, para a transmissão, para o armazenamento e a comunicação desses atos processuais realizados. Que avaliação que o senhor faz do TRT de Goiás nesse processo de implantação e de substituição gradual dos autos físicos por autos digitais? O TRT da nossa região, da 18ª região, tem sido muito feliz ao longo das últimas administrações, porque eles estabeleceram como meta, e cada administração vem seguindo o trabalho realizado pelas administrações anteriores, estabeleceu como meta criar condições estruturais em termos de informática para estabelecer, aliás, para instituir, na realidade, esses processos eletrônicos e a virtualização de todos os atos. Vamos falar um pouquinho da Vara do Trabalho de Porá, da qual o senhor é titular e que iniciou a implantação do projeto piloto eletrônico no dia 12 de agosto. Que avaliação que o senhor faz até o momento? Na realidade, foi uma estratégia adotada pelo nosso tribunal que, de uma forma muito, acredito que muito feliz, ele optou por fazer um projeto piloto, né? E para a instituição desse projeto piloto foram escolhidas 3 varas, uma em que havia a distribuição, havia mais de uma vara na jurisdição, no caso, né? Que seria o caso de Anápolis. Então foram escolhidas as varas de Iporá, da qual eu sou titular, a vara de Posse, né, cuja titularidade é exercida pelo juiz Renato Idelmaier, que participa, inclusive, de uma comissão específica de evolução do processo eletrônico em Goiás, e a primeira vara de trabalho de Anápolis, né? Então, nós estamos agora atravessando uma fase intermediária, que é a fase de implantação do processo eletrônico e a transformação dos autos físicos anteriores em processo eletrônico também. Isso tem que ser feito de forma gradativa, para não causar um transtorno em termos de trabalho no âmbito da Secretaria da Vara. Doutor César, que ferramentas estão sendo utilizadas no processo eletrônico? O processo eletrônico, na realidade, ele se utiliza de várias ferramentas e elas são essenciais para o sucesso desse projeto. A primeira ferramenta utilizada é o sistema de peticionamento eletrônico. O que é o sistema de peticionamento eletrônico? É exatamente a ferramenta que possibilita ao advogado, né, que é, vamos dizer assim, o primeiro partícipe dessa cadeia de atos no judiciário. A jurisdição só pode ser oferecida, se houver um pedido por parte, né, de quem quer ver o direito ser resguardado. Então, o advogado, ele peticiona através de um sistema específico, em que ele faz um credenciamento junto à vara do trabalho, obtém um login e uma senha, que permite a ele enviar todas as peças processuais, todas as peças que acompanham a petição inicial, através desse sistema de peticionamento eletrônico. Ele é recebido pela vara, né, automaticamente, que é cadastrado, essa petição é cadastrada, distribuída, feita a autuação, providenciada toda a parte de comunicação das partes, através das intimações, e o processo é colocado em pauta também automaticamente. Toda essa tramitação é feita de uma vez só e a publicação feita no Diário da Justiça Eletrônica. Essa é a primeira ferramenta. A outra ferramenta é o sistema que nós temos interno no âmbito da Secretaria, que é o sistema de administração judicial. Então, através desse sistema, desse programa, todos os atos que necessitam ser elaborados pelos servidores das varas são feitos online também, feitos eletronicamente, né? Por exemplo, as intimações, a elaboração dos mandados, os despachos, as conclusões, né, feita através do site. A outra ferramenta importantíssima também é o Birô de acompanhamento, é um sistema de acompanhamento dos processos eletrônicos que é utilizado pelo diretor da Secretaria, que possibilita ele acompanhar o andamento de cada um, inclusive com a estipulação de prazos, vencimento de prazos, e atribuir a todos os seus servidores as tarefas do dia a dia.
Esse sistema é importantíssimo para você ter um controle, já que você não tem os autos físicos para você manusear, você tem que ter um controle eletrônico disso, feito através do Bureau. Esse sistema funciona como se fosse uma gaveta, um armário virtual. Você fez a comparação ideal. É exatamente aquele armário antigo que nós tínhamos, em que várias gavetas, uma de prazo, uma de leilão, uma de audiências. Na realidade, ele acomoda eletronicamente todos os processos nessas gavetas. A outra ferramenta importantíssima também é exatamente o publicador e o assinador eletrônico que o juiz tem, que através de uma senha específica ou do seu certificado digital, ele assina e publica todos os documentos eletronicamente. E o mais importante ainda, a ferramenta mais importante, é exatamente o gabinete virtual, que possibilita ao juiz, em qualquer lugar que ele esteja, através de um acesso remoto, a produzir, a fazer, a analisar todos os autos e a produzir todos os seus procedimentos eletronicamente. Doutor César, foi fácil conquistar o usuário, o advogado, as partes, para se inserir no processo eletrônico? Fácil não é, Fabiola. Por quê? Porque nós temos que mudar os paradigmas. Quando se fala em processo eletrônico, e nós estamos acostumados já a ver as varas abarrotadas de processo, aquilo já se tornou um dia a dia, então é muito difícil você mudar o padrão, mudar o paradigma. Mas, para nossa felicidade, em Iporá nós fizemos uma reunião muito boa com todos os advogados, pelo menos a maior parte dos advogados, e a recepção foi muito boa. Inclusive aqueles advogados que estavam acostumados ainda a lidar com máquina de datilografia, por receio de utilizar o computador, depois de se afeiçoar, de aprender a tramitação dos processos através do sistema, eles estão muito mais entusiasmados, inclusive aumentando a sua produtividade. Pelo menos no âmbito da vara de trabalho de Iporá, o programa até hoje tem sido um sucesso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a experiência pessoal do senhor nessa implantação do processo eletrônico. Quais foram os problemas detectados e quais as soluções encontradas? Mas essa pergunta o senhor responde no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. O Hora Extra está de volta. Conversamos com o juiz do trabalho, César Silveira, sobre o processo eletrônico. O senhor ficou de responder a pergunta sobre a experiência pessoal do senhor com o processo eletrônico na vara do trabalho de Iporá. Quais os problemas detectados na experiência do processo eletrônico e as soluções encontradas? O principal problema que vivenciamos na implantação do projeto foi exatamente em decorrência da lentidão da rede de transmissão. Esse problema já está sendo resolvido através do nosso setor específico de informática. O outro obstáculo inicial seria a falta de conscientização dos usuários e o receio que eles tinham de utilizar. Mas esses problemas vão ser resolvidos paulatinamente. Claro que nós vamos enfrentar vários problemas e o projeto piloto está aí exatamente para superar esses problemas e possibilitar a ampliação desse processo eletrônico para as demais varas do nosso estado. Como é que o processo eletrônico pode contribuir para a redução dos prazos processuais? Eu diria que esse é o principal objetivo do processo eletrônico hoje. A sociedade exige uma celeridade por parte do judiciário. A sociedade quer respostas rápidas aos seus problemas. E, felizmente, o processo eletrônico ele nos traz uma série de benefícios. O maior benefício é exatamente a eliminação do tempo morto do processo, aquele famoso tempo de gaveta, o tempo que demora entre a realização de um ato e o cumprimento deste ato. Então, o processo eletrônico ele vai trazer uma otimização nos serviços de secretaria, reduzindo esse tempo morto e trazendo um substancial acréscimo em termos de agilidade na Justiça do Trabalho. O que mudou fisicamente na vara do trabalho de Iporá? Nós estamos paulatinamente acabando com o papel e com os armários. É impossível você transformar da noite para o dia uma vara que é composta de processos físicos em processo eletrônico. Nós optamos, então, a partir de 11 de agosto, nós optamos em transformar paulatinamente os processos anteriores, né? Nós já temos hoje transformados em processo eletrônico todos os processos relativos ao ano de 2009. E todos aqueles que deram entrada a partir de agosto desse ano são 100% eletrônico.
À medida que o tempo vai passando, nós vamos transformando os outros também, exatamente para evitar aí um certo descompasso do serviço dos servidores. E o processo eletrônico? O senhor defende a total publicidade desses atos processuais? Por exemplo, a publicação de uma petição inicial ou de vários documentos das partes, não exporia demais as partes? Fabíola, você tocou num fato, numa questão muito interessante, que é a questão da publicidade, o princípio da publicidade e a proteção que se deve dar também à intimidade das pessoas. Há duas correntes. Na realidade, há aqueles que defendem a total publicidade dos atos e atualmente, pelo menos no âmbito do nosso tribunal, essa publicidade ela é feita, né? Não está se restringindo o acesso aos autos apenas às partes e aos procuradores que estão ali, né? que estão nos autos, né? Mas a publicidade ela é feita de forma total. Eventuais questões relacionadas à intimidade das pessoas devem ser, no meu entendimento, feitas através de requerimentos ao juiz, que podem possibilitar, às vezes, o estabelecimento do segredo de justiça, né? Mas essa é uma questão que deve ser definida ainda pelo nosso tribunal. Eu diria que é uma questão, uma decisão política que o tribunal deve adotar. Doutor César, o juiz precisa entender de informática para lidar com o processo eletrônico? Como eu lhe falei anteriormente, em off, Fabíola, se fosse necessário entender de informática para manusear as ferramentas do processo eletrônico, Iporá não seria escolhida como projeto piloto. Eu não entendo a fundo de informática. É óbvio que aquelas noções básicas que todos nós já temos, né, realmente elas são necessárias. O senhor acredita que todas as varas do trabalho do TRT de Goiás estão prontas para assumir esse processo eletrônico? Talvez não estejam prontas no momento. Acredito que o tribunal vá tomar as providências de, primeiramente, instituir o processo eletrônico no âmbito do tribunal, preparando o segundo grau, para depois, com base nos problemas advindos dessa implantação do projeto piloto, passar para todas as demais varas. O fato é que nós estamos num caminho sem volta. A sociedade está a exigir essa evolução. Nós temos que levar em consideração que o nosso público de hoje é diferente daquele público que está vindo amanhã. Nós temos que estar prontos para atender esse público jovem que está vendo, o famoso público do PlayStation, que daqui a alguns anos vai exigir um pouco mais de agilidade e não vai entender de forma alguma a forma arcaica como os procedimentos judiciais têm sido adotados. O processo eletrônico é confiável? Eu diria que o processo eletrônico é confiável, Fabíola. Eu não diria que ele é 100% confiável em termos de estabilidade, né? Como nós conversamos aqui também em off, eu havia dito que o sistema de transporte mais seguro que nós temos é o elevador. E quantas vezes nós mesmos ou pessoas perto de nós já ficaram presas em elevador? Então, obviamente que ocasiões ocorrerão em que o sistema pode conter alguma inconsistência, o acesso pode ser um pouco mais difícil, mas são problemas decorrentes da própria estrutura de informática, dependência que nós temos da estrutura. Mas esses problemas vão ser superados, com certeza. E para encerrar, doutor César, o processo eletrônico contribui para a maior democratização do acesso à justiça? E esse, Fabíola, é o principal objetivo, entendo, né, do processo eletrônico. O Poder Judiciário, a sociedade não admite mais um Poder Judiciário afastado da sociedade, né? Nós temos que proporcionar todos os meios possíveis para que a sociedade esteja inserida no âmbito do Poder Judiciário. E eu acredito que o processo eletrônico é um instrumento muito valioso nessa democratização do Poder Judiciário. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Hora Extra. Eu é que agradeço e estou à disposição para qualquer outra oportunidade de estar aqui novamente. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.